Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, sempre feliz da vida. Se for para olhar para cara feia, né, amor? Fica em casa, ninguém merece, né? Vamos lá, mulheres ajudam mulheres de fato na ação? Será? Deixo aqui a minha dúvida, porém, vamos acreditar. Então deixe seu like, faça um comentário, se inscrevam, porque é um canal feminino e dependem de mulheres. Então dependo de você, né? Então você vai ajudar, porque 0800 não paga nada. Nós estamos também nas telinhas, Rio de Janeiro, Canal 2, Claro e NET, e São Paulo no streaming Soul TV. Estou muito honrada e orgulhosa, quero falar dessa mulher que muito me honra estar novamente no meu podcast, sinal que a gente tem credibilidade, porque se não fosse por isso, meu amor, beijo, tchau, porque tenho certeza que ela não viria. O currículo dela é uma bula de xarope, então eu tive que reduzir ao máximo e escolhi duas coisas que eu acho de extrema importância. Ela é professora universitária, sem um professor ninguém estaria em qualquer lugar. Então, para mim, a profissão que mais tem valor é o do professor. Infelizmente, nesse país ainda é muito mal remunerado, por incrível que pareça. Quem nos ensina a ser alguém não tem remuneração. Vergonhoso para esse país, né? E estamos lá nesse governo que diz que ia fazer muito por essa área. Estamos aqui esperando, né, senhor presidente? Que lindamente loira, esperando que venha esse aumento para essa classe que tanto precisa e que é muito pouco valorizada. E jurista também. Estamos aqui com a doutora Kátia Bolo. Seja muito bem-vinda. Gratíssima, agradeço imensamente. Estar com você novamente é uma honra. Fico muito feliz, Andrômeda, muito obrigada. E que seja, como sempre é para nós, né, bastante acolhedor e bastante que seja interessante. Esperamos que sim. Cumprimentando a todos que nos assistem e nos ouvem aqui. Essa mulher, gente, tem um currículo que não dá. Ela precisa falar, porque eu não tenho condições. Simples assim. Fala um pouquinho do seu currículo, para quem não te conhece, ter a honra e o prazer de conhecê-la. Olha, eu queria fazer, se você me permite, você falou sobre professores, né? Sim. E eu acho importantíssimo, porque sempre se fala, não, mas tudo vai pela educação, é pela educação que está a solução, nós temos que estar. Mas por que não valoriza aquele que ensina, aquela que ensina? Não há valorização, né? Não é? Então, assim, não tem plano de carreira, o plano de carreira é muito sofrido. E, uma aposentadoria ridícula. E quando vai para uma universidade, você já está no curso superior, quer dizer, começa que alguns países do mundo, como no Japão, por exemplo, professores são imensamente valorizados. Reverenciados, a palavra é exatamente essa, reverenciados. Eles não se curvam, inclusive, né? É a única profissão que não se curva para o imperador. Por quê? Porque é o professor que leva todos a serem, né, alguém na vida, né, ao profissional. E quando chega no nível superior, os planos de carreira são muito estreitos e também mal remunerados, tanto nas universidades públicas quanto nas particulares. Né? E às vezes, assim, se faz muito para que o professor preste concursos, para que ele progrida na carreira, que ele vá colecionando títulos, né? Mestre, doutor, professor, livre docente e tal. Só que aí, à medida que ele vai conquistando os títulos, é a primeira pessoa que vai ser dispensada, porque acaba tendo uma remuneração que pode não ser interessante para a instituição de ensino superior. E com isso, aqueles que estão no bacharelado, no curso, começando né, galgar os meus estudos na área, no nível superior, acabam ficando muitas vezes desassistidos de professores de grande qualidade, né, que têm a titulação, que têm as condições, mas que acabam sendo dispensados por terem a titulação. Então, é algo que muito... só ia somar. Sem dúvida, porque se esforçaram, né, para prestar um concurso, para poder ser aprovados, tudo mais. Estudaram... Gastaram dinheiro. Sim, e há um incentivo para todos. Há um incentivo para que os alunos de bacharelado, uma vez bacharéis, que eles façam pós-graduação, que eles continuem os estudos e tudo mais. E aí você incentiva, quando chega na hora de exercer aquilo que se conquistou, não há. Beijo, né? tchau. Então isso é muitas vezes decepcionante.
Eu escuto muitas vezes, né, de colegas que falam isso, poxa, eu me dediquei tanto e tal, e agora que eu conquistei o título, estou sendo dispensada porque eu tenho o título. É só nesse país, Então, é para a gente. gente parar para pensar, né? Não, é vergonhoso, resolver. na verdade. Kátia, assim, Eu concordo. vergonhoso. E alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que falar. Eu acho importante esse possível. espaço. Como sempre, você dando informação de qualidade, permitindo que nós possamos dialogar, falar com muita vontade, com a livre expressão da nossa manifestação de vontade. Isso é esse seu espaço é um espaço precioso. Eu já te falei na outra vez e falo fora e falo para quem quiser me ouvir. Você dá o espaço para que as pessoas possam realmente se manifestar, como elas pensam, como elas deduzem, o que elas concluem. Parabéns, viu, Andrômeda? Parabéns. Não, porque só dá para fazer isso quando você não tem rabo preso com ninguém. Bom, quando bem você observado. é livre, Verdade. quando você banca o seu próprio espaço. Então, eu não quero ter patrocinador, porque a partir do momento que eu tiver patrocinador, eu não posso falar tudo o que eu quero. Então, eu não quero ter. Não quero mesmo. Já vieram várias pessoas querendo ser patrocinadoras. Eu não quero, porque eu vou perder o que eu tenho de melhor, que é eu poder falar, poder expressar e as pessoas poderem vir aqui e falarem o que querem, o que acham, sem que nada fique dentro de uma caixa. Não podemos falar isso, porque Exatamente. Olha... Que, aliás, eu quero cumprimentar, porque eu falei, puxa, mas qual vai ser a nossa conversa? Vai fluir, porque você tem uma riqueza muito grande de assuntos e de pessoas, de contatos e de trabalho muito bem feito. Então, para você é muito simples. Nós vamos falar o que surgir na hora. Concordo. Porque... Sem pauta. Então, a pauta é essa, né? Na hora... Nós vemos, eu até estranhei, falei, tudo flui. E tudo flui. E flui. Conversamos aqui 5 minutos, já definimos qual vai ser nossa pauta. Eu queria falar sobre essas mulheres que ainda a gente tem que tocar no assunto, que as mulheres não ajudam mulheres. Sim. E parar com essa hipocrisia de que mulher ajuda mulher. Não, mulher não ajuda mulher. Se ajudasse, desde maio até outubro, deixei esse podcast aberto para que vereadoras do Brasil inteiro viessem e falassem sobre o seu projeto, pudessem se expor, porque a gente sabe que não tem espaço. Elas não tinham espaço para falar em lugar nenhum. Nem no partido, porque muitas vezes eram cotistas, né? Então, os cotistas, dá uma olhada que vergonha, né? A mulher ser cotista, fala sério. Sendo 2024, que a maioria, né? E a mulher, o eleitorado é composto na sua maioria por mulheres, né? 56%. Então. Oi? Então, nem uma mulher que veio aqui, vocês podem olhar no podcast, tem várias, de Taboão da Serra, de Sorocaba, de São Paulo, nenhuma foi eleita. Agora eu pergunto, gente, todo um movimento para uma vez só, mulher, votem em mulher. Por que você não pode votar? Não é possível que uma mulher não te representa. Até porque a mulher ela tem condição de saber das especificidades do que a mulher precisa. Ela vive isso, né? Ela vive. Então ela vai pensar em projetos, exatamente, vai pensar em projetos que beneficiem, né, uma qualidade de vida melhor para as crianças, para aquelas que têm filhos, né, para as próprias mulheres, que elas possam ascender, né, aos cargos. Elas podem pensar em tanta coisa, só que não chegam lá. Da primeira à última idade, literalmente. Aí não chegam. Aí eu falo, gente, de bicicleta elas não vão chegar mesmo, né? Desculpa. Não vai rolar. Em época de pra lá de supersônico não dá, de inteligência artificial, né? Então, precisa de uma única coisa, do voto de uma outra mulher. Então, a minha fala não é uma fala de uma pessoa que não tá batendo bem, como eu já ouvi falar. Ou se não é uma pessoa que é machista. Não, eu estou falando de fatos. Fatos. É só olhar no Instagram, que vocês vão ver todas as mulheres que vieram aqui, falaram dos seus projetos, um melhores do que os outros, e nenhuma entrou. Por quê? Porque mulher não vota em mulher. Então, como mulher vai ajudar outra mulher? Vamos parar com essa hipocrisia, gente, e vamos começar a sair da fala e ir para ação, porque é isso que a gente faz. A gente sai da fala e a gente vai para ação. Exatamente. Eu acho que é complicado quando você percebe que existem projetos tão bem estruturados, né? Tão bem pensados, né? Agora, com as que foram eleitas na nossa Câmara Municipal de São Paulo, vamos ver, né, o que é possível. Mais do mesmo. Mais do mesmo, já falo para você.
Você sabe que nós tivemos uma vereadora, foi uma excelente vereadora, que teve um projeto, a vereadora Adriana Ramalho, que não foi reeleita, né? O que não deu para entender, porque ela tem uma folha de serviços de projetos implementados fantástica. E uma delas é justamente, um dos projetos é a lei da alienação parental, que ela abraçou. E ela fez de uma forma porque ela conhece, ela também é da área do direito, bacharel em direito também, e ela conhece bem a situação e fez questão de, né, aprovar e conseguir falar com todas as vereadoras de todos os partidos. Ela teve essa articulação. Ela falou: a senhora vem falar aqui um dia sobre isso para todas as vereadoras, para eu poder apresentar o projeto, eu achei fantástico isso. Maravilhosa. Ela marcou uma tarde lá na Câmara Municipal, eu estive lá, todas as vereadoras de todos os partidos, todos, apartidariamente falando, e aí elas aprovaram. Porque a causa é muito maior. É muito mais, exatamente. Do que um partido. Exatamente. É isso que precisa mudar. Essa questão do engessamento. Eu vou fazer aquilo que o partido manda fazer, não aquilo que a sociedade precisa, não aquilo que os meus eleitores pediram, né, que fosse feito, que eu prometi que eu posso fazer. É isso que a gente precisa também cobrar, essa questão de quem está eleito realmente realizar aquilo que se comprometeu a fazer. Então, se passar um ano, eu garanto que a gente pode fazer uma pesquisa em São Paulo e perguntar quem você votou para vereador. Verdade. A pessoa vai falar assim: ai, sabe que eu não lembro? Um ano, hein? Você acha então? Será que é falta de letramento eleitoral, das pessoas conhecerem o sistema, de saberem como funciona, qual é o papel de um vereador? Paulo? Pois é, né? Com tanto acesso à informação, né? É difícil, né? É difícil. Taboão da Serra, que é uma cidade pobre, eu até concordo. Agora, em São Paulo, não. A gente não pode dar essa desculpa. Seria, né? É uma forma de explicar, mas não justificar, né? São Paulo não. Então não votam mesmo. Até na periferia, porque eu converso com um monte de pessoas de periferia, tá? Desde Paraisópolis, que eu estava semana passada, até Capão Redondo. Todas têm muito discernimento. São informadas, é verdade. São informadas. Então, não cola mais isso. É isso que você falou também agora, Conselho Municipal, vamos eleger para o Conselho Municipal. É importante participar dos conselhos municipais, né? Conselho da Mulher, os conselhos que existem para dar suporte. Precisa. Né? Precisa. Se faz necessário, gente. A sociedade precisa participar. Um trabalho que eu acho muito bonito, que é das promotoras legais populares, porque são líderes comunitários que fazem cursos. Então, por exemplo, eu, por muito tempo, lecionei, participei do GLE10. O GLE10, o Instituto da Mulher Negra, né, que elabora esses trabalhos, né, e a minha área era direito de família e direito das sucessões. E eram as líderes comunitárias que vinham para receber os conhecimentos, e a gente aprende muito com elas também, essa é a verdade. Aprende-se muito, né? E elas são agentes multiplicadoras daquilo que elas ouvem, né? Mas era assim, era um sábado de manhã, que começava cedo e era para terminar meio-dia, 1h, terminava 2, 3, ficavam conversando, cada uma trazia um prato, uma coisa, sabe aquela coisa bem de trabalhar do conjunto? Ali tem sororidade. Ali tem sororidade. Por incrível que pareça. Não, mas é verdade, ali tem sororidade mesmo. E elas transmitem as informações que elas recebem, então a minha área era essa, mas tem todas as áreas. E como é importante nós falarmos, questões de família, por exemplo, tem até uma situação, se você me permite, muito interessante, porque nós estamos evoluindo para cada assunto, mas é que eu me recordo que quando começaram a surgir os julgados sobre namoro qualificado, e todo mundo pergunta: o que é isso? O que é namoro qualificado? É muito importante falar disso, por quê? Muito. Por quê? Porque existe o casamento, que são as regras, vamos dizer assim, que dão maior segurança jurídica, as regras todas estão no casamento. A união estável, o casamento nós já sabemos, né, que tem uma formalidade, vai para o cartório do registro civil, né? O casamento é civil no Brasil, né? Pode ser religioso, mas para ter efeitos civis tem que ser casamento civil. E sempre 2 pessoas, e hoje nós sabemos que podem ser 2 homens, 2 mulheres, ou um homem e uma mulher. Não tem mais a questão da diversidade. Perfeito. Ok. União estável, a mesma coisa. Desde 2011, né, quando o Supremo Tribunal Federal equiparou e disse que uma união homoafetiva, ou seja, aquela que é constituída
ou por 2 homens ou por 2 mulheres, passou a ser considerado uma união estável também, porque antes só podia ter a diversidade de sexo, na Constituição ainda está lá, a diversidade, homem e mulher. Ok, então união estável é aquela que tem hoje os efeitos do casamento, tá? Alimentos, aqui a pensão, né? A questão de partilha dos bens, né? Todos os efeitos do casamento, só que não tem formalidade. A união estável, do jeito que ela se constitui, ela pode se dissolver. Agora, se tiver menor, não. Se tiver menor, você tem que submeter ao judiciário, porque o Ministério Público vai agir no interesse dos direitos do menor. Ok? Então, você tem casamento e tem união estável. Eu sou do tempo que começava no namoro. E o namoro era aquele para as pessoas se conhecerem, tanto que não tem nenhum tipo de, é interessante falar isso, não tem efeito nenhum se você falar, mas me largou, não tem efeito nesse aspecto, a não ser que tenha sido uma coisa grosseira, que vá partir para uma responsabilidade civil, porque expôs a imagem, isso é outra história. Mas vamos falar assim, namoro, do normal. Do trivial. O que é o trivial. Para se conhecer, depois ficava noivo, lembra do noivo? Tinha noivado, claro, só do tempo do noivado. Passei por tudo isso. Vamos lá, você conhece que você ouviu falar aqui, né? Não! Porque você estudou. Não, mas o fato é, então era um namoro, aí quando formalizava, as pessoas falavam, eu brincava com os alunos na faculdade, do bacharelado, porque eles vinham com uma aliancinha, sabe? O que é essa sua aliança? Professora, aliança na mão direita, prata. Isso. Aliança é de compromisso. Compromisso? Você está assumindo publicamente que você tem um compromisso com uma pessoa? Aí já ficava. Vou tirar a aliança. Eu falei, não. Mas o noivado, na verdade, era para formalizar, para que as pessoas tivessem conhecimento público de que aquele casal ia se casar. O noivado... Que ia ter um after no negócio ali. Exatamente. Então, namoro, não. Aí já ficava noivo, perante a sociedade, já exteriorizava que ali ia nascer uma família a partir de um determinado tempo. E aí vinha o casamento, formalidade, as suas obrigações, deveres do casamento, fidelidade, coabitação, que é viver sob o mesmo teto, né, vida em comum no mesmo teto, guarda, sustenta, educação dos filhos, são deveres do casamento formais, tá bom. Que ninguém fala isso com propriedade. Falamos disso hoje, inclusive. Olha, tá lá. Incrível que pareça. Com a querida doutora Silvia. Porque justamente a questão é que as pessoas namoram. Tá ok, não tem nenhum efeito para efeito de direito de família. Pode ter em outra esfera. Depois, noivado. Já está assumindo publicamente que pretende se casar. E casamento. Era assim. Aí vem união estável, que foi reconhecida na Constituição. Não tem formalidade, mas tem efeitos do casamento. Ok? Tem dever também de fidelidade, consideração, tudo aquilo que tem no casamento. Mas, do jeito que se constitui, pode se dissolver. Beijo, tchau. Ok. E já o casamento, não. Tem que ser dissolvido formalmente. Ainda que seja no cartório, quando não tem filhos menores, tudo bem. Aí, foi criada uma figura, aí tinha também o concubinato. O que é o concubinato? Que ainda está no Código Civil, no artigo 1727. É quando as pessoas têm relacionamento, que não é um relacionamento... É um relacionamento que não como se diz, está me faltando a palavra, que não é... Tem uma certa regularidade, vamos dizer assim, mas tem impedimento para casar. Então, quando tem impedimento para casar, é considerado concubinato, e não vai para a vara de família, vai para a vara civil. Você vai discutir patrimônio, mas você não vai discutir pensão. É amante. Pronto. Para a gente deixar claro, para a pessoa ficar... Amante, isso. É amante. Amante, é bem isso. E aí não tem efeito do direito de família, muito bem. Tentou-se. Porém, ela vai para a vara civil e ela vai conseguir, sim. Ela consegue na vara civil, se ela ajudou a constituir o patrimônio, ela pode conseguir uma parte, mas é como assim, dissolver como se fossem 2 sócios, entendeu? É diferente do casamento. Porque eu já vi amante levando herança. Então, e aí, olha, isso é uma situação que também vou te contar, dá pano para manga. E isso que eu vou concluir a questão do namoro qualificado. Jesus. Aí as pessoas namoram, mas não têm intenção de constituir família. Elas estão muito tempo juntas. Há um caso lá de 19 anos, as pessoas sempre os mesmos, mas não queriam constituir família. Eles eram, como se foi dito na decisão, podiam ser parceiros íntimos, regulares, mas não tinha intenção de constituir família, não tinha uma família constituída perante a sociedade. A isso,
O Poder Judiciário entendeu de chamar de namoro qualificado. É mais do que namoro e é menos do que o casamento. E namoro qualificado não dá direito de família, não dá efeito do direito de família. Pode estar 18 anos juntos. Se tiver uma união estável, sim, porque é uma família perante a sociedade, que está lá. Pode ser um casal sem filhos, mas sempre se assumiu como Mas eu acho que está certo. Família. Então é namoro qualificado, o pessoal fala. Então, mas eu concordo, porque se eles estavam com outra intenção, eles iam pelo menos passar para a união estável. Então, o raciocínio foi esse. Então, e o que é interessante é que aí também passou a existir uma coisa chamada declaração de namoro, que alguns chamam impropriamente de contrato de namoro. Não é contrato porque não cria, não extingue, não modifica direito. Isso é um contrato. Então, é uma declaração. Vai até o tabelião, faz uma declaração, os dois declaram que estão namorando e que não querem ter nenhum tipo de efeito do direito de família. Para não ficarem... O patrimônio é comum, não querem divisão de patrimônio, não querem pensão. Olha que... cadê o amor nessa história mesmo? Onde ficou o amor? Ficou. Né? Não ficou, perdeu. Ficou então, antes a gente pensa em fazer um contrato, uma declaração, qualquer coisa. Para depois a gente pensar se a gente vai gostar, se a gente vai amar, se a gente vai se apaixonar. Agora tá assim, é bem isso. O Brasil. O medo de ter... consequências que tem que responder por uma coisa... medo de ter pessoas oportunistas. Então, sabe, são mecanismos que estão sendo criados, né, ao longo do tempo para proteção, né, vamos chamar assim, né, das pessoas. As pessoas não estão em relações profundas. Pois é. Todas já estão se afogando com a água na canela. E tem mais uma questão aí, que são aquelas que é uma questão bastante polêmica também, mas que a gente precisa tocar nesse assunto, é a questão do poliamor, né? Por quê? Me fala. Então, nós não queremos fazer um julgamento, falando claramente, nenhum julgamento no aspecto moral, não nos compete fazer esse julgamento, não. Quem quer ficar com quem. Nunca. Como eu digo, no meu tempo tinha outro nome, mas tudo bem, várias pessoas com várias pessoas tinham outro nome. Mas tudo bem, se quiserem, ok. Porém, a gente tem que pensar o seguinte, todo esse ordenamento jurídico brasileiro todinho é estruturado em cima de o que nós chamamos do princípio da monogamia. É um casal. Podem ser um homem e uma mulher, como eu já falei, 2 homens e 2 mulheres, não importa. Mas é sempre um casal. Quando sai de 2, você não tem segurança jurídica nenhuma. Não adianta fazer as escrituras que foram feitas em alguns cartórios, até que o Conselho Nacional de Justiça, por a ministra Nancy Andrighi, que presidia, disse, não, espera um pouco, nós fizemos até um pedido de providências da Associação de Direito de Família e Sucessões, né, da qual muito me honra ser presidente da seção de São Paulo e diretora nacional. Tivemos que ter essa iniciativa, porque as pessoas estavam fazendo escritura, achando que elas iam conseguir depois no judiciário ir para a vara de família e fazer, porque podia não dar certo, você concorda? 3 pessoas. Há um caso de 5 pessoas, 3 mulheres e 2 homens, que se uniram, fizeram isso aqui é poliafeto. Foram para o cartório, para o tabelião, e declararam que era não pode declarar uma coisa que a lei não prevê, não tem garantia, não tem segurança jurídica para isso. Você vai lá e declara qualquer coisa e espera que depois o judiciário te dê cobertura? Não é assim. Você vê como... É desinformação. Não, eu já acho que já tem má fé em tudo. Não, mas você percebeu como tem saído bastante matéria nesse sentido? Sim, muitas matérias? Se é poliamor, que é uma coisa livre, uma coisa leve. Livre, você falou a palavra, é livre. Não é? É livre, leve, cada um, né, se relaciona com quem quer, com quem tem mais afinidade, todo mundo, essa tribo, quase uma tropicália, né, vamos dizer. Acho que na tropicália eles são bem mais organizados. Eu acho que eram organizados, é verdade. Cada um no seu quadrado e ok. Ali não, aquele surubão todo, né, estamos todo mundo feliz, good vibe, aquela coisa, e vou pensar em cartório? Vou pensar em fazer contrato? Então pensa comigo. Oi? Olha,